noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje. Essa é a última palestra do mês de março, né? Então, mês das mulheres. E eu vi que as meninas também fizeram palestra aqui. Aí o Rodrigo ia fazer hoje, daí eu falei, não, deixa eu encerrar, né, o mês para apresentar aí a mulherada. Estratégia. Isso aí. Então vamos nos acalmando, nos sentando confortavelmente, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo para que a gente possa estar conectados com a nossa mente aqui no ambiente, que a gente possa absorver as palavras que vão ser ditas aqui, que elas sirvam de alguma forma para o dia a dia de cada um, que elas possam servir como uma sementinha, quem sabe, hoje, que vocês possam regar no decorrer dos dias e quem sabe possa surgir uma planta e que de repente dar frutos mais para frente. Agradeço a espiritualidade por ter preparado o ambiente, agradeço realmente a todos que vieram aqui hoje, minhas amigas queridas, que eu mandei convite especial, obrigada por vir me apoiar, por vir vibrar, para que eu pudesse estar aqui um pouco mais confiante. Então, gratidão a vocês, gratidão à espiritualidade e que vocês possam aproveitar ao máximo o que vai ser dito. Hoje eu vim falar um pouquinho dessa frase aqui que todo mundo já conhece, que é: conhece a verdade vos libertará, mas sob uma ótica um pouquinho diferente, né? A minha última palestra foi sobre a Joana de Ângeles, né? E eu fiz não terminei, mas fiz boa parte de um curso dela que tem no YouTube, né? E gostei muito, né? Ela tem um material muito bom aí. E então o material dela, nesses livros que ela tem, que ela psicografou através do Divaldo Franco, ela traz uma visão um pouquinho diferente para essa verdade, né? Que é pra gente conhecer e então se sentir mais livre, né? Tem que botar aqui o zoinho. Então, assim, na verdade eu vou dar uma pincelada, né, sobre essa visão dela, sobre essa frase. São partes que foram tiradas dos livros dela, então, assim, é um convite ao estudo, a essa série dela, que é bem bacana. E então, quem quiser, eu vou mencionar aqui o nome de alguns livros, ou então, se se interessarem, tem um curso lá. Então, são várias aulas que ela fala, tudo baseado nesses livros dela, e que vale realmente a pena cada aula que ela não, né? Que os psicólogos, na verdade, 2 psicólogos, eles usam os livros dela para dar aula, né? Então vale a pena. Então a abordagem da Joana de Ângeles não foca, na verdade, como um dogma externo, mas como um processo de autodescobrimento. Esse dogma externo seria aquela coisa assim mais baseada na autoridade, aonde eu faço alguma coisa porque eu tenho que fazer, porque alguém, uma autoridade máxima que eu vejo que uma autoridade fala que aquilo é certo e então eu vou seguir esse caminho aqui, né? Não sem nenhum questionamento, né? Então ela já tem um outro tipo de visão que é totalmente voltada para o autodescobrimento. E o que é essa verdade para a Joana? A verdade na visão profunda não é um conjunto de informações, mas o encontro do ser com a sua própria essência.
Joana de Ângeles, em obras como Autodescobrimento, nos convida a sair da superfície das aparências. Vivemos em verdades que são construídas para agradar a sociedade ou fugir da dor. Esse pedacinho aqui eu até marquei entre parênteses para a gente pensar um pouquinho nessas verdades que são construídas para agradar a sociedade ou fugir da dor. Pensar muito na educação, aquela educação que a gente recebeu, que os nossos pais receberam, e na que a gente está dando para os nossos filhos, né? Quem tem filhos aí. E então é bom ouvir um pouco disso conectado com esse pensamento da educação. Conhecer a verdade é desmascarar as ilusões que criamos sobre nós mesmos. Como que a gente criou essa visão? Quando a gente pensa na gente, quando a gente se vê hoje, né? Alguém criou, alguém ajudou a criar esse ser. Quem foi? Como foi? Né? Foi realmente baseado na minha essência, naquilo que eu sentia desde criança? Ou ele foi direcionado, né, de certa forma, foi colocado dentro de um moldezinho? Como que é isso, né? No livro O Despertar do Espírito, Joana explica que muitos de nós somos escravos de traumas, culpas e complexos. Então, mais uma vez, aqui a gente pode continuar com a ideia da educação, né, que a gente viveu. E não só a educação dos nossos pais, por exemplo, né, assim, aonde a gente nasceu, onde a gente estava inserido, como que era a sociedade, né, como que era a questão de igreja, por exemplo, quais eram as regras, né, que a gente estava inserido quando nasceu. Quando admitimos nossas sombras, que são as nossas imperfeições, elas perdem o poder sobre nós. A libertação começa quando paramos de negar quem somos. Entender como a mente foge da realidade é o primeiro passo para a liberdade emocional, pois este tende a ser o nosso mecanismo de defesa. Então, quando a gente foge da realidade, é por causa desse nosso mecanismo de tentar sempre se defender. Joana utiliza muito a psicologia profunda. Ela utiliza muito da psicologia de Jung. Então, junguiana, né? Os livros dela falam muito daquilo que o Jung trouxe, e que, na verdade, eu acho que eu até falei na minha palestra que ela era uma dos espíritos que fazia parte do conjunto que preparou o Jung antes dele vir para a Terra, e que ele tinha, na verdade, a tarefa de trazer a falar sobre, comprovar, ou enfim, de chegar à reencarnação. Esse era um objetivo dele. Ele chegou bem perto, ele chegou talvez a ter essa comprovação por experiências que ele teve, mas não chegou a trazer esse nome, enfim, não ficou aquela coisa, o Jung descobriu, enfim. Mas ela foi uma das pessoas que de certa forma direcionou o Jung, e ela utilizou bastante da teoria que ele escreveu, da teoria dele, para escrever essa série dela. No livro Jesus e a Psicologia, ela mostra que Cristo não trouxe uma verdade teórica, mas um método de vida. A busca pela verdade é o processo de tornar-se um indivíduo pleno, integrado com as leis divinas. A liberdade é proporcional ao tamanho da nossa consciência. Quanto mais luz jogamos em nossa sombra, que são as partes desconhecidas de nós, mais livres nos tornamos de impulsos automáticos. Do tipo, por que eu me irritei com tal coisa? Né? Por que disso? Por que daquilo? Então, conforme você vai entendendo isso, mais você vai se libertando. E ela traz também um pouquinho dessa verdade no relacionamento com o próximo.
Ela tem um livro também, no livro Constelação Familiar, também de Joana, a autora reforça que a verdade também passa pelo conhecimento do outro, reconhecimento do outro. Muitas vezes sofremos porque queremos que a verdade do outro seja igual à nossa. A libertação vem do respeito à realidade alheia e do perdão, que é a compreensão da verdade que todos somos espíritos em evolução. A liberdade prometida pelo conhecimento da verdade não é a ausência de problemas, mas a posse de si mesmo. Conhecer a verdade é entender que somos espíritos imortais em processo de aprendizado. A verdade vos libertará do medo da morte. Aqui eu tô meio em dúvida, né? Ou porque eu não conheço totalmente, porque tá difícil de perder o medo. A verdade vos libertará do medo da morte, da ansiedade do ter e da angústia do vazio existencial. Como diz Joana, o reino de Deus, que seria a liberdade plena, está dentro de cada um. Como eu disse, é uma pincelada, né, sobre algumas coisas que ela traz nessa série dela. E aí, no caso, dica de leitura para aprofundar mais seria o livro Autodescobrimento, que é uma busca interior, esse é o volume 1 da série. O Ser Consciente, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Esses 3 livros foram feitos a esse material aqui. Muitas vezes buscamos a verdade como algo que está fora de nós, uma resposta mágica, um culpado pelos nossos problemas ou uma solução externa para as nossas dores. No entanto, a série psicológica de Joana de Ângeles nos ensina que a verdade é, antes de tudo, uma percepção interna. Nós não enxergamos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Nossos medos, traumas e alegrias funcionam como lentes que colorem a realidade ao nosso redor. Ou seja, né, não percam tempo discutindo sobre verdades, pois ela pode ser diferente para um ou para o outro. Para ilustrar um pouco essa questão da verdade interna, pode nos escravizar ou libertar. Tem uma história que se passa num palácio muito especial, que eu vou ler para vocês. O conto se chama O Palácio de Mil Espelhos. Alguém já conhece? Diz a lenda que em um reino distante, um rei construiu um palácio onde todas as paredes, tetos e chãos eram feitos de espelhos puríssimos. Certo dia, um cão de guarda, ao encontrar as portas abertas, entrou no salão principal. Ao olhar para frente, viu 1000 cães olhando para ele. Assustado, ele rosnou e mostrou os dentes para se defender. Imediatamente, 1000 cães rosnaram de volta, mostrando dentes afiados e expressões agressivas. Tomado pelo pânico, o cão começou a latir furiosamente e a pular de um lado para o outro para atacar seus inimigos. Ao redor dele, 1000 cães latiam com a mesma fúria e saltavam com a mesma violência. O pobre do animal, exausto e aterrorizado, lutou contra as imagens até cair sem forças. No dia seguinte, outro cão entrou no mesmo palácio. Ao ver 1000 cães diante de si, ele abanou o rabo e deu um latido alegre. Instantaneamente, 1000 cães abandonaram o rabo para ele e retribuíram com latidos de alegria. Ele saiu dali sentindo que o mundo era o lugar mais maravilhoso e acolhedor que existia. Conhecer a verdade, como Joana propõe, é ter a coragem de olhar para o espelho da vida e compreender que se o mundo nos parece hostil, talvez seja o momento de transformar o coração
o que reflete. A liberdade começa quando paramos de lutar contra os reflexos e passamos a iluminar a nossa própria essência. Joana explica que muitas vezes sofremos não pelo que o mundo faz conosco, mas pela verdade distorcidas que projetamos nele, nossas sombras, medos e culpas. O primeiro cão era escravo de seus próprios medos, o segundo era livre, porque sua verdade interna era de paz. Conhecer a verdade, o autoconhecimento, é entender que os inimigos que combatemos lá fora são quase sempre reflexo das batalhas que não resolvemos aqui dentro. A liberdade prometida por Jesus e analisada pela psicologia de Joana surge quando paramos de reagir ao reflexo e passamos a cuidar da fonte, a nossa própria mente. Eu lembro de uma situação, eu faço terapia há bastante tempo, acho que há uns 8 anos ou 9. E chega num momento, não que todo mundo precise fazer terapia, né, apesar de eu recomendar, enfim, chega numa fase que você se irrita por alguma coisa e é como se você tivesse uma vozinha ali que te fala, viu, essa aí, você está irritado com outra pessoa e tal, mas é por causa de tal coisa. E até uma situação que eu lembro, um dia eu estava em casa e estava no escritório junto com o Rodrigo, né, e aí estava olhando umas fotos e tal, e aquilo me remeteu a algumas lembranças, né, eu fiquei bem emocionada e me levou a muitos questionamentos sobre o passado e tal, sobre coisas do tipo, mas será que eu fiz certo, será que eu não fiz, poxa, eu fiquei tipo, com aquele medo, com aquela sensação do tipo, que eu não estava com certeza de que eu tinha feito o meu melhor, sabe, insegura, enfim, sentindo que eu precisava ser validada, né. E aí eu falei umas coisas pro Rodrigo na expectativa de que ele ia fazer isso, né, lógico, e ele não falou nada. Claro que ele poderia ter sido super empático e perceber, né, que nós mulheres temos essa coisa, né, de que importa muito aquilo que vocês falam pra gente, mas enfim, o fato é que ele não falou nada e eu saí assim, cuspindo fogo, né, brava assim, a ele, o que foi? Daí eu já ia virar e já ia responder daquele jeito, né, ia xingar ele, ia falar, como assim, eu te falo aqui, estou quase chorando, estou numa situação dessa, você não fala nada. E de repente essa vozinha veio e falou assim, você estava querendo ser validada, né? Você estava se sentindo insegura com relação a uma coisa que você fez e você queria que ele fizesse isso. Só que você não precisa disso. Você não precisa que os outros te validem, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo que tudo que a gente faz o melhor que a gente podia fazer naquele momento, né? Então você não precisa que o outro venha e te fale, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de situação começa a acontecer mais vezes, né? Quando a gente está se conhecendo, quando a gente está... E aí acaba que vai diminuindo um pouco essa situação, vai deixando a gente mais calma. Então alguém pode falar alguma coisa que te atingiria, enfim, pode falar qualquer coisa, se é verdade, né? Tem um cara que fala assim, um palestrante até, se me chamou, se me xingou e aquilo é verdade, ele tem razão. E se não é, então não tem que me ofender, né? E isso vem muito com essa questão do autoconhecimento. Quando eu estava fazendo isso aqui, preparando, eu e uma amiga minha, a Iá, me veio vontade de fazer uma dinâmica, uma coisinha aqui, um extra.
Eu até falei aqui com a minha amiga, né, porque eu fiquei um pouco em dúvida, porque é uma dinâmica que eu fiz na minha análise e foi muito transformadora para mim, né. E aí eu falei, putz, eu tava numa sessão de análise, né, mas ao mesmo tempo eu pensei, acho que a espiritualidade vai me apoiar. E a minha amiga disse, acho que sim, vamos lá. E qualquer coisa a gente tem analista aqui na sala, estudantes de analista, né? Estudantes de psicanálise. Então, assim, como eu falei aqui no momento sobre a questão da educação, eu queria perguntar para vocês primeiro, se vocês acham que tem, assim, alguma dificuldade na vida de vocês hoje que vocês percebem que pode ter sido gerada lá atrás, que tem esse distanciamento da essência de vocês por isso, ou simplesmente, eu acho que eu queria me conectar mais, né, com a minha essência. E eu acho que ninguém melhor do que a nossa criança interna para nos ajudar a trazer de volta um pouco mais isso, porque a gente, da minha época, ou antes principalmente, né, por várias situações foi muito podado, muito realmente colocado numa forminha, enfim, e a gente acabou às vezes se perdendo, né, então isso é legal a gente conversar com os pais, enfim, mas eu acho que a conexão com a nossa criança interna, ela é muito importante. Acho que essa criança pode nos relembrar algumas coisas. Ou quem não tem problema, também vai ser legal ter um encontro com ela e olha só no que eu me tornei e tal, né? Enfim, mostrar para ela que até onde a gente foi, né? Independente de ter tido travas ou não, ela vai ficar feliz, eu acho, de encontrar. Então, vocês topam, de repente, fazer esse encontro? Então, eu vou pedir para vocês, quem quiser participar, assim, se alguém não estiver se sentindo bem, não se sentir confortável, não estiver conseguindo caminhar por esse lugar onde eu vou falar, então simplesmente fiquem aqui, abram os olhos, tentem vibrar com aquelas pessoas que querem fazer, tá? E quem quiser fazer, eu convido então a fechar os olhos, respirar fundo. Vou pedir para a espiritualidade, que eu tenho confiança e desejo que eles estejam aqui com a gente nesse momento, nos suportando, nos guiando, me guiando. Vou pedir para que cada um de nós possa dar a mão para o seu anjo amigo, para que vocês não se sintam sós nessa caminhada. Pedir para que cada um vá para aquele lugar que lembra, que gostava de ir quando era criança, que se sentia bem, que se sentia confortável. Aqueles que não lembram podem pensar em algum ambiente que os traz paz, segurança. E a gente vai chegando de mãos dadas com o nosso protetor, lembrando que a espiritualidade está suportando toda essa caminhada, que todos possam se sentir seguros. E chegando nesse lugar, a gente avista de longe, assim, não muito longe, uma criancinha. Ela tá lá, brincando, quietinha. E nesse momento,
a gente vai deixar a mão do nosso anjo da guarda. Ele vai ficar nos olhando e a gente vai chegar mais perto dessa criança. Vai olhar para ela nos olhos. Vai sentir aquele amor. Vai se sentir ali. Pode perguntar para ela quem era eu antes de ter passado por isso tudo, por ter tido essas podas, por ter sofrido esses preconceitos da sociedade, enfim, de qualquer um. Quem era eu antes de entrar nesse mundo de cabeça, nesse mundo com tantas regras que muitas vezes só servem para agradar o outro? Quem era eu? Quem eu queria ser? Quem eu desejava ser? E a gente vai dar um abraço bem gostoso nessa nossa criança. E quem sabe, se possível, alguns vão sentir, como eu pude sentir, a integração dessa criança. Sentir que ela praticamente se funde com a gente. E vai ficar desejando que nos próximos dias a gente possa ter lembranças, ou sonhos, ou enfim, intuições daquele ser que está dentro de nós e que sabe muito sobre a nossa essência, essa essência que pode nos levar a uma liberdade verdadeira. E assim, com esse desejo de que a gente possa ter um retorno deste momento, a gente vai voltando até o nosso anjo da guarda, pegando na mão dele, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade pelo suporte. E vamos voltando aqui para a sala, para o aqui e agora, desejando de que a gente saia daqui hoje mais em paz, muito mais da nossa essência, aquela essência que talvez seja um pouco diferente para cada um, aquela verdade que vai ser diferente um pouco para cada um, mas que com certeza vai ter muita alegria e amor. Então vamos abrindo nossos olhos, retornando ao ambiente. Todo mundo bem? Então é isso, pessoal. Espero que de alguma forma vocês tenham aproveitado esse tempinho de hoje aqui e que tenham pelo menos se sentido motivados a buscar essa verdade que a Joana fala, que é essa coisa mais interna. Eu posso falar e tenho com certeza amigos que podem falar que não é um caminho fácil, ele exige muito, ele dói bastante, mas ele vale a pena.
a sensação dessa liberdade, que com certeza estou ainda engatinhando, mas eu já tive muitos acesso a muito disso. Eu não sei se eu tenho nem palavras, mas é maravilhoso. E é isso. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre o que sentiu, ou sobre contar alguma coisa sobre a vida, perguntas, eu vou dizer que eu não vou saber responder muitas, né? Vou dizer que com certeza nos livros lá vocês vão achar muita coisa, né? Eu posso falar sobre coisas que eu já vivi, experiências minhas, mas realmente do conhecimento profundo é mais os livros mesmo. Espero que mesmo assim, eu tendo um pouquinho só de conhecimento, que ele possa ter acessado vocês e ser útil de alguma forma. Obrigada a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Só que foi bem legal, assim, ter ido pra minha infância, pro momento que eu precisava ir, e eu nunca tinha tido essa experiência de realmente olhar pra mim e falar comigo, né, aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, foi bem renovador. Bem bom. Obrigada. É uma coisa bem superficial, né? Porque quando Meio você tem todo um preparo para fazer, eu acho que a gente consegue aproveitar mais. Mas se deu para sentir um pouquinho, já tá bom. Uma sensação de paz muito boa. Não sei para todo mundo, mas caiu um cisco no meu olho, né? Mas foi só um cisco, tá? Não, com certeza. Mas uma sensação de paz muito boa. Que bom, fico feliz. Mais alguém? Não. Então, agradeço a espiritualidade por ter me encorajado a vir hoje aqui, trazer um pouquinho desse assunto. Agradeço mais uma vez as minhas amigas que atenderam o meu pedido e espero que todos possam ter uma ótima semana e nos vemos em breve.